Olá, pessoal do segundo ano, professora Lília, para mais uma aula de História. Nós vamos continuar a falar sobre o Iluminismo, que foi o assunto da nossa última aula. E hoje a gente vai se deter um pouquinho em analisar um pouco dos pensadores iluministas, né? Quem foram esses pensadores, quais as suas principais ideias. Então, vou trazer para você agora um slide. Quero que vocês prestem atenção, anotem no caderno de vocês as informações para ficar mesmo guardado na memória, para que a gente possa compreender melhor o iluminismo e os pensadores. Pessoal, o nosso primeiro filósofo que a gente vai estudar hoje é o John Locke, né? O John Locke, ele é considerado o primeiro grande filósofo do iluminista, é considerado o pai do iluminismo, certo? Um filósofo muito importante que falou sobre questões políticas, falou sobre conhecimento, né? Mas que a gente vai se deter hoje aqui só ao pensamento político do John Locke. E aí o John Locke, ele vai, como todos os outros filósofos, o John Locke, ele critica bastante o absolutismo monárquico, né? E ele vai propor uma outra forma de organização política, baseado na teoria do contrato social, pessoal. E aí o que é esse contrato social? É um contrato que a gente vai lá no cartório e assina? Não, nada disso. O contrato social é a seguinte ideia. O John Locke, ele vai dizer que os homens, sem a sociedade, sem as leis, sem os governantes, o homem ele vivia no estado de natureza. E nesse estado de natureza, o homem ele era totalmente livre, né? Não tinha nenhuma lei que o regesse. Ele vivia segundo suas próprias leis, então ele era livre, ele se autogovernava. E aí, em um dado momento, os homens eles renunciam essa liberdade, esse autogoverno e dão isso a alguém, a um governante, esse poder, esse direito de governá-los. E aí surge a sociedade, nasce o Estado, o governo, nascem as leis, ok? Mas aí o John Locke ele vai dizer que o rei, ele só é rei, ele só é governante porque os homens deram a ele esse poder. E aí, se a gente lembrar um pouquinho lá do Thomas Hobbes, por exemplo, que é um filósofo que vai defender o absolutismo monárquico, ele vai dizer que o rei, ele governa e esse governo, ele é dado por Deus, né? O rei, ele é eleito por Deus para governar. E isso se contrapõe à ideia do Locke. Ele vai criticar bastante isso. Ele vai dizer assim, não, o rei, ele governa porque o povo, porque os homens o deram esse poder. Então, para o John Locke, o governo ele deveria ser uma democracia, né? E deveria ser, dentro dessa democracia liberal, né, com liberdades políticas, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, certo? E uma democracia representativa, onde o povo ele se sentisse representado, ele fosse representado através de instituições. Que instituição é essa? O parlamento. Né, através do parlamento, deputados e senadores que vão representar os interesses da sociedade. Então, o Locke ele vai ser defensor da democracia liberal e representativa. Um outro pensamento dele muito importante é o jus naturale, né, que vai inclusive embasar seu pensamento político, que é o jus naturale. São os direitos naturais do homem. Então, John Locke ele vai dizer que o homem, antes mesmo de nascer, ele já tem alguns direitos que são naturais, que são dados pela própria natureza. Que direitos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. Então ele diz que ninguém tem direito de tirar a vida do outro, nem mesmo o monarca, né? Porque é um direito
seu, dado pela natureza. Outro direito é a liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de vir, né? A liberdade é um direito inalienável, ou seja, que ninguém pode tirá-la. E o outro direito que o John Locke vai defender é o direito à propriedade privada, ou seja, eu posso comprar algo desde que eu tenha direito, desde que eu tenha dinheiro, desculpa. E não preciso pedir a permissão de ninguém, não preciso pedir a permissão do Papa, não preciso pedir a permissão do rei para comprar alguma coisa. Né? Eu tenho essa liberdade, esse direito de comprar algo desde que eu tenha direito, tenha dinheiro, certo? Então, isso é o jus naturale e vai embasar esse pensamento político, da liberdade política que os homens têm. Ok, pessoal? Outro filósofo que é muito importante dentro do iluminismo é o Montesquieu. Montesquieu, gente, o pensamento do Montesquieu, ele embasou as democracias modernas. A democracia que nós temos hoje, elas são embasadas num pensamento do Montesquieu. Né? Ele também é um grande crítico do absolutismo monárquico. E aí Montesquieu ele vai escrever uma obra chamada O Espírito das Leis, onde ele propõe uma nova forma de processo político para a nação. Né? E o que é que ele vai propor lá no Espírito das Leis? Ele vai propor a separação dos poderes, porque ele diz que o poder centralizado nas mãos do rei, ele não é bom, ele não é benéfico para a sociedade, porque o rei tem poderes de fazer tudo, de decidir tudo. E aí ele vai dizer que o poder ele deve ser dividido em 3 poderes independentes e que se complementem. Que 3 poderes são esses? O executivo, o legislativo e o judiciário. Se a gente olhar hoje para o Brasil, nós somos uma democracia que tem esses 3 poderes. Certo, pessoal? Então, olha, vamos ver aí a influência do iluminismo na nossa sociedade atual. E uma outra ideia lá da obra do Montesquieu é que ele defendia que a lei deveria ser para todos. A lei deveria valer para todas as pessoas, do monarca à pessoa comum, ao homem comum. Todos deveriam estar sob o império da lei, todos deveriam estar sob a mesma lei. Isso é importante porque a sociedade do antigo regime, as leis que existiam, ela valia para quem? Ela valia para as pessoas que não eram nem nobres, nem clero, né? Para a população de uma forma geral. E aí o Montesquieu ele vai dizer, não, todos devem obedecer à lei, beleza? Vamos aqui para o próximo filósofo, que é o Voltaire. Pessoal, o Voltaire ele é um filósofo show de bola, um filósofo muito massa, que a gente vai se identificar bastante, porque ele é um defensor da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Ele vai dizer que nós temos a liberdade de expressar as ideias, de expressar o pensamento. Mas quero fazer aqui uma ressalva. Liberdade de expressão não significa, por exemplo, eu ir hoje para a internet e falar, criticar a comunidade LGBT, por exemplo, ou eu criticar o negro. Né? Isso aí é um discurso de ódio, não é uma liberdade de expressão, é um discurso de ódio. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Voltaire ele defende a liberdade de expressão, ele também vai defender a tolerância, ele vai ser contra todas as formas de intolerância que existia na sociedade. Né? E quando eu critico o negro, quando eu tenho um preconceito com o negro, eu estou sendo o quê? Intolerante. Certo, pessoal?
Então, o Voltaire ele vai defender aí a tolerância, né? Que é o fato de nós tolerarmos o outro, de nós defendermos que o outro pode ser diferente de mim, certo? E por último, ele defendia também que o rei ele deveria ser uma pessoa, ele deveria ser esclarecido, ou seja, ele deveria governar seguindo as ideias, seguindo os ideais iluministas, certo? Como eu sei que vocês são muito ligados nas redes sociais, eu trouxe aqui uma frase do Voltaire que é bem conhecida, né, que vai para o status da rede social, mas vai também para a vida pessoal, que é a seguinte: não concordo com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Então, essa frase demonstra aí o pensamento da liberdade de expressão do Voltaire. Próximo filósofo que a gente vai estudar é o Rousseau. Pessoal, o Rousseau, ele é o filósofo iluminista mais radical, que vai ter ideias assim mais radicais para a época. Ele vai ser um filósofo iluminista que, inclusive, ele vai discordar de muita coisa dos seus colegas iluministas, né? Então, o que é que o Rousseau vai dizer? Ele vai dizer, primeiro, né, ele vai falar sobre o bom selvagem, que é isso, ele vai dizer que o homem, nós, né, somos bons por natureza. Ao nascermos, nós somos bons. E a gente vai ficando ruim, o homem vai ficando mal quando ele passa a viver em sociedade, que ele vai assimilando os egoísmos, as ambições, as violências que existem na sociedade. Então ele vai dizer que a sociedade é que corrompe o homem. Então é necessário o quê? É necessário mudar essa sociedade, é necessário transformar essa sociedade. E para transformar essa sociedade é preciso romper com muitas coisas que existiam até então, né? O John Locke, o Rousseau, ele vai ser, pessoal, por exemplo, contrário à propriedade privada. Olha aí, observem, todos os outros filósofos defendem a propriedade privada, mas o Rousseau vai dizer que é a propriedade privada que vai trazer as guerras, que vai trazer o medo, a violência, a miséria, a injustiça para os homens, né? Então ele é contrário à existência da propriedade privada, porque ele vai dizer que nem todos podem possuir a propriedade privada, né? Ou nem todos podem ter a mesma propriedade, o mesmo tanto de propriedade. Então, por exemplo, se a gente colocar na prática, né? Existem pessoas que são ricos, né? Que donos de muito dinheiro no banco, os grandes milionários, bilionários do mundo. E enquanto existem tantos outros que não têm nem uma casa para morar, que não têm comida todos os dias, que não têm as 5 refeições diárias, né? E aí o Rousseau ele vai dizer que isso é culpa da propriedade privada, porque ela leva o homem à ambição, à violência, certo, pessoal? E por isso ele vai se contrapor à propriedade privada. Ele é socialista? Não, ele não é socialista, porque até o socialismo nem existia no século XVIII. Mas com certeza muitos socialistas lá do século XIX vão estar lendo o Rousseau, beleza? E por último, o Rousseau acreditava numa democracia direta, né, onde a soberania, ou seja, o poder, estava no povo. Então, o que é essa democracia direta? É quando o povo ele participa diretamente das decisões, né,
daquilo que está sendo decidido, das leis que estão sendo criadas, o povo participa diretamente através de assembleias, de reuniões na praça. Aí eu tenho uma democracia direta, certo, gente? Jean-Jacques Rousseau, filósofo show de bola do iluminismo. E para terminar, nós temos o Adam Smith, que é um filósofo, gente, que ele vai falar da parte econômica do iluminismo. Então, ele vai ser o principal representante do liberalismo econômico. Lá ele vai criar um livro, vai fazer um livro chamado A Riqueza das Nações, que é considerado o livro fundador do liberalismo econômico, certo? E aí, o que é liberalismo econômico? É a liberdade econômica em relação ao Estado, ou seja, o Adam Smith ele vai defender que o Estado não deve interferir na economia, porque, segundo ele, a economia ela tem as suas leis próprias, as suas leis naturais. Então, essas leis naturais que vão reger a economia de um país. E aí, essas leis naturais, elas vão estar baseadas na lei da oferta e da procura. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um produto que está sendo muito ofertado no mercado, então o que vai acontecer? Esse produto tende a cair o preço, ele vai ser vendido a um preço baixo, porque ele tem em grandes quantidades, está sendo muito ofertado no mercado. De outra forma, se eu tenho um produto que não está sendo muito ofertado, que não tem muito em grande quantidade, mas que a procura é muito grande, então o que vai acontecer com esse produto? Ele vai subir de preço. Então, de uma forma muito simples, essa é a lei da oferta e da procura que vai, segundo Adam Smith, regular o mercado, que vai regular a economia do país. Ok, pessoal? Pessoal, a gente viu, essas ideias iluministas. E essas ideias, elas tinham um potencial transformador muito forte na sociedade da época, certo? E aí alguns reis, percebendo esse ideal, esse potencial, melhor dizendo, transformador, os iluministas ficaram com medo de perder o seu poder. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram algumas ideias, adaptaram algumas ideias iluministas no seu governo. É o que a gente chama de despotismo esclarecido, ok? E aí, assim, alguns exemplos, desse despotismo esclarecido. A gente tem o Frederico II, rei da Prússia, um dos principais déspotas esclarecidos, e lá na Prússia existia a tortura. O rei mandava torturar os presos, os inimigos políticos, e aí ele aboliu a tortura na Prússia, certo? Outro exemplo, pessoal, é a Catarina II, que ela era a rainha da Rússia nesse momento. E aí ela mandou criar escolas, um sistema de ensino que fosse público. Então, são duas ideias iluministas que foram incorporadas pelos reis, por esses reis, na tentativa de permanecer no poder. É aquela coisa, Vamos mudar para não mudar. Então, é isso nosso assunto do iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vão lá e façam a nossa atividade.